Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses são os arquivos digitais do Marcos. Pois bem, eu tinha descrito num vídeo anterior, contado um caso que aconteceu aqui no prédio, que eu estava chegando, parei a minha moto, a minha scooter, diante do portão de entrada, de acesso, da garagem, e esse portão ele estava abaixando, em seguida subia, em seguida abaixava, subia, abaixava, e ia fazendo isso vez após vez. Parei então a moto na minha garagem, cheguei no elevador, e então veio um senhor grisalho, começou a falar, porque está acontecendo, o meu controle do carro está acionando o portão da garagem. Eu estava mostrando para a zeladora, então ele estava junto com a zeladora mostrando que isso estava acontecendo. Só que ele não continuou conversando com ela. Ele veio quando eu cheguei no elevador. E eu não o conhecia, nunca tinha visto esse cidadão na minha vida. E aí a zeladora então vem, fica diante de nós dois, ela está rindo, e aí ela fala assim: olha, isso eu nunca tinha visto, hein? E aí ela vai embora. Existe vídeo aqui nesse canal que está privado, mas existem vídeos recentes que eu citei esse caso brevemente. Esse cidadão, eu voltei a vê-lo 2 outras vezes. Em uma vez eu estava na garagem, apertei o botão correspondente ao meu apartamento, só que o elevador, em vez de subir, ele desceu, foi até a portaria e entrou, então, esse senhor. E numa outra vez, eu estava chegando de moto e havia um motoqueiro fazendo uma entrega. Eu subi ao meu apartamento, escutei um barulho na porta do elevador, o elevador parando no meu andar. Eu fui olhar, eu vi que alguém estava entrando no elevador, não consegui ver quem. Eu fui até o circuito interno, olhei pela televisão, então, a câmera de segurança e verifiquei que era esse senhor que estava dentro do elevador. Então, ele estava pegando o elevador no meu andar, não sei porquê. Eu estava agora na 1001, é uma loja que tem 1001 produtos, segundo a sua propaganda, né? Eu tinha ido lá ontem ou anteontem. E na 1001, assim, a gente geralmente vai num dia e volta depois, porque a gente vê muita coisa e depois se resolve em comprar mais alguma coisa, ou verifica que está precisando de algo. Eu faço, então, escolho o meu produto e vou até o caixa, lá são 2 caixas paralelos. E quando eu estou nesse caixa, então vem alguém atrás e fala assim: essa sua câmera é muito boa, a câmera que tem no capacete. E aí quando eu olho para o cara, esse cara, eu a princípio pensei assim, eu já vi esse cara em algum lugar. Eu demorei um pouquinho para cair a ficha, mas logo em seguida eu entendi. Esse cara é muito parecido com esse cidadão aqui do elevador que disse que, aliás, que o comando do carro estava acionando o portão. Esse cara vinha atrás, eu peguei, não respondi, falei só assim, tal. Aí ele falou assim: porque eu tenho moto. Aí eu também não respondi nada. Aí ele falou assim: eu tenho uma câmera dessa. Eu falei: bom. Aí ele pegou e disse: só que eu não sei usar. Aí eu não respondi nada, voltei a olhar para frente. Aí ele vai de novo. Ele fala assim: ela é a prova d'água, não é? Aí eu falei assim: olha, eu não sei. Não tenho certeza. Eu peguei, me afastei, saí e passei, fui até atrás onde estavam os produtos e voltei, entrei na outra fila, na fila ao lado, e saí fora dele. A questão é a seguinte: pode ser coincidência que esse cara seja parecido com aquele outro, pode ser que seja só uma coincidência, ou pode ser uma armação. O mesmo cidadão não é, mas é parecido, ele lembra realmente. E o fato de ele ter ficado puxando conversa assim, eu acho que ele queria realmente entabular uma conversa ali e que essa conversa prosperasse. Esse é um caso que eu estou registrando. Um outro caso, e isso aconteceu hoje, veja, hoje é dia 10 de outubro de 2025. Um outro caso acontecido foi ontem no supermercado, no Forte, quando, então, o Forte estava muito cheio, tinha muita gente lá dentro. Havia um cara com uma muleta. Esse cara estava ele pegou alguma coisa numa banca ao lado de onde eu estava e tinha muita gente passando ao redor dele, muita gente circulando. E eu então estava escolhendo, acho que tomates, e quando eu me virei, ele estava ao lado, assim, bem próximo, ou ele estava com uma muleta, né? Ele usava uma muleta, e ele estava então com essa muleta na frente do meu carrinho. E ele me escolheu então para conversar. Então, com tanta gente ali,
sendo que ali as pessoas geralmente não puxam conversa, principalmente numa situação daquela, está muito cheio e você quer desembaraçar rápido, você quer sair, principalmente estando com um carrinho, você atrapalha outras pessoas e outras pessoas também te atrapalham. E eu fico pensando o seguinte, por que ele escolheu justamente a mim, né? Por que não escolheu uma outra pessoa? Tinha tanta gente passando ao lado dele. E aí ele esperou eu terminar, quando eu virei, ele estava ali. E aí ele falou alguma coisa que eu não entendi o que é. Ele falou alguma coisa de caixa, que eu não entendi. E aí quando eu fui saindo e passei ao lado dele, ele pegou e falou mais alguma coisa. Ele falou assim, porque se cada um fizesse um produto, eu não entendi. Eu falei assim, olha, eu não estou entendendo. Aí eu peguei, saí e segui o meu caminho. Eu acho curioso que no meio de tanta gente, ele tem escolhido justamente a mim para conversar, ou para falar alguma coisa, ou para pedir alguma coisa. E aí entra essa situação que eu estou vivendo de perseguição por uma quadrilha, por bandidos, espertalhões, velhacos. Por exemplo, eu avistei em um determinado momento um cidadão que é também um espertalhão, um velhaco, e esse cidadão saía de moto, ia para onde eu estava e ficava me monitorando. Isso aconteceu, por exemplo, na rua 1500. Eu parava a minha moto, ele parava a moto dele, a scooter dele, na esquina, se considerando assim muito esperto, né, muito inteligente. E aí ele de longe ficava me monitorando, e ele não saía da moto, ficava ali, e eu andando pela rua, e longe, mas eu sabia que ele estava ali, eu sabia o que estava acontecendo. Eu ia num determinado comércio que tinha lá na 1500, na casa do colono, onde eu comprava produtos naturais, porque eu sou vegano, e então eu adquiria muitos desses produtos, e eu sempre ia lá nessa casa. E ele ficava olhando de longe, ficava observando, depois ia embora, depois comunicava alguma coisa. E outras vezes também aconteceu, não foi só essa vez. Então, nessa situação que eu estou encaixando isso, nesse caso desse cara com a muleta que me parou ali no forte, eu tenho que dizer que essa minha situação é uma situação ruim, uma situação triste, porque, por exemplo, digamos que esse cara da muleta não fosse uma armação, digamos que seja um caso real de alguém que estava pedindo um auxílio, se é que é esse o caso, porque eu não entendi também o que ele estava falando, mas digamos que seja isso. Então a pessoa está pedindo um auxílio, olha, me ajuda com alguma coisa e tal, e seja uma coisa real, digamos. Eu, nessa situação, não poderia atendê-lo e tenderia a me afastar dele, porque poderia ser uma armação. Então, esse é o tipo de prejuízo que essa gangue de vigaristas, que eles trouxeram para a minha vida, que eles trazem para a minha vida, né? Pessoas me monitorando. Quando eu saio do prédio, sempre tem uma pessoa que manda uma mensagem, fica me monitorando, me controlando. Isso acontece frequentemente. Isso é o que eu queria registrar, então, no dia de hoje, nesses arquivos digitais do Marcos.